Existem relações complexas e intrínsecas entre a qualidade do ambiente, o bem-estar humano e a vulnerabilidade, tanto humana quanto ambiental. É fundamental compreender de que maneira o bem-estar social e a vulnerabilidade humana são afetados pelas mudanças ambientais, políticas, econômicas e culturais, para que possam ser propostas medidas que melhorem a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, preservem o ambiente. De acordo com a ONU, o conceito de vulnerabilidade humana evidencia a que ponto podem chegar as consequências negativas para o bem-estar humano, como o acesso limitado aos alimentos, à água potável, ao saneamento, aos remédios e às vacinas, sem os quais determinado grupo social está ameaçado em sua sobrevivência. O que diminui a capacidade das pessoas se adaptarem às mudanças é a pobreza. Embora tenha diminuído o nível de pobreza extrema no mundo, onde as pessoas sobreviviam com menos de $1 ao dia, 1 bilhão de pessoas ainda sofrem com a fome. De acordo com estudos, há quase 200 anos os banheiros ficavam no fundo de casas, e tudo era recolhido por barris que eram levados para praias, valas e lugares afastados, para justamente afastar o mau cheiro. Até nos palácios era assim, então naquela época a gente já sofria com falta de saneamento básico. Com isso, houve surtos de epidemia, como cólera, febre amarela, peste bubônica, e a expectativa de vida naquela época era muito baixa. De acordo com as Nações Unidas, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas no mundo não têm acesso ao saneamento básico. E mais de 1 milhão de pessoas defecam em áreas abertas. Segundo o IBGE, 13 milhões de pessoas não têm banheiros em suas casas em pleno século XXI. E quase metade dos municípios do país não estão ligados a uma rede coletora de esgoto. A falta de saneamento básico traz problemas para o meio ambiente e para a saúde da população. Aqui no Brasil, São Vicente e Santos foram comparados. São Vicente apresenta situação precária em relação a saneamento básico. E Santos é exemplo. Santos tem tratamento de esgoto, todo mundo tem acesso à água potável. Já São Vicente é completamente o oposto. Tem esgoto a céu aberto, onde as pessoas vivem ao redor, vivem em cima com casas de madeira e todas as necessidades são feitas acabam indo para esse esgoto. Bom, o banho surgiu em 1930 e tudo começou lá na França. Os franceses têm essa fama de não gostar de tomar banho, mas foi lá que tudo começou. Só que os banhos eram somente aos sábados. Foi daí que veio essa brincadeira de falar que sábado é dia de tomar banho. O assunto de saneamento básico, ele é muito importante. Então, esse é um dos temas do encontro da Rio+20, onde eles vão debater para solucionar isso. Saneamento básico no Brasil vai muito mal. Apesar do Brasil ser a 5ª economia do mundo, o padrão de saneamento é como se fosse de um dos países mais pobres. E o Brasil não investe em saneamento básico, porque quando é comparado com construção de estradas, rodovias e etc., tudo isso é deixado de lado. E a saúde é algo fundamental para a gente viver bem. É a base para o trabalho, para o aprendizado, para o desenvolvimento intelectual, físico e emocional. E a saúde são elementos que formam o capital humano, que, no entanto, de acordo com estudos e de pesquisas, que hoje, por exemplo, a cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, R$4 são economizados na área de saúde. Além de ser algo essencial, é caro se a gente não investir, a gente paga um preço maior depois. Então, o saneamento básico, como esgoto tratado e limpeza nas ruas, a gente poderia evitar tanto doenças como morte de crianças e adultos. As transformações econômicas mundiais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, são fundamentais para entendermos as dinâmicas de poder estabelecidas pela grande capital e também pelas grandes corporações transnacionais. Além delas, não podemos deixar de mencionar a importância crescente das instituições supranacionais, que atuam como verdadeiros agentes nesse jogo de interesses, como, por exemplo, o FMI, o Banco Mundial e entre outros. A globalização econômica apresenta características como a ruptura de fronteiras e a livre circulação de capital, e a expansão da dinâmica do capital, que relaciona-se à ruptura de fronteiras, ou seja, a capital dirige-se agora também à periferia do capitalismo, uma vez que as transnacionais compreendem que a exploração dos países subdesenvolvidos promoveria grandes lucros para este. Questiona-se também o papel do Estado. No entanto, as sucessivas crises geradas pelo capitalismo mostraram que o papel do Estado não se apagou, como pensavam alguns, e pelo contrário, em momentos de crise financeira, o Estado é chamado para ajudar as empresas em dificuldade econômica. Portanto, o papel do Estado no contexto da globalização reestruturou-se
passando a atuar como um salvador dos excessos econômicos promovidos pelas empresas nacionais ou internacionais, controlando taxas de juro, câmbios, manutenção e setores estratégicos, bem como fiscalizando diretamente os recursos energéticos. O desenvolvimento de medicamentos, produtividade de alimentos, vacinas, entre outros, contribui para a diminuição da vulnerabilidade humana. Porém, nem todo mundo tem acesso a esses meios. Enquanto os países desenvolvidos apresentam 2,5% do PIB, os países subdesenvolvidos apresentam somente 0,9% do PIB. As tecnologias significam uma melhoria na qualidade de vida, e sem ela torna-se uma vulnerabilidade humana. Isso ocorre pois a tecnologia da informação e comunicação forma novos profissionais e técnicos para atuar em seu país, aumentando a capacidade empresarial nos países pobres.